lá, minha gente, hora dos donos da bola aqui na Band. O Neto está de férias, a gente vai tocar o barco até o final de janeiro, quando ele retorna de férias. E tem muita coisa pra gente falar. Final de ano, sabe como é que é? Fazer o balanço do que foi a temporada, a gente já começar a projetar o que vem pela frente. E por isso, hoje nós vamos debater junto aqui com o Veloso. Fala, Veloso, tudo certo? Oi, Fernandinho, boa tarde, tudo certo, tudo certo. Vamos fazer uma retrospectiva 2025 tem muita da coisa bola rolou, falar, né? que rolou, né? Bora, vai ser legal. Grande Rosinei, bom revê-lo, um grande abraço. Boa tarde, Fernandinho, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com você também. Vamos falar bastante mesmo do que foi esse ano de 2025. Tem coisa pra falar, né? Bastante coisa pra falar, O assunto não falta. O assunto não falta. Muito bom não, hein, Fernandinho? Oi? Não é muito bom não, né? Pra quem? Pra quem? O verde não foi muito bom, não. Veloso? O verde não foi muito bom, não. E por falar em verde, nosso Bruno Miliose está por aqui, nosso repórter do Grupo Bandeirantes. Aí, Bruno, tudo certo? Tudo certo, Fernandinho. Abraço pra você, pra todo mundo. O bom da retrospectiva é que faz pouco tempo, né? A memória tá fresca. Acabou de terminar a temporada, já vai começar a próxima, muito apertado. Mas a gente vai lembrar de tudo aí hoje. Pois é, a gente tem que lembrar que nós temos um novo calendário começando na próxima temporada. Se deu certo, se vai dar certo ou não, a gente vai ver na prática, mas a gente tem que valorizar o que a CBF fez, essa chegada do novo presidente, que chegou sob muita crítica por ser um desconhecido no mundo da bola, pela maneira que a CBF tem para eleger um dirigente, mas o Samir Chaldré está fazendo coisas que levaram 4, 5 décadas e ninguém conseguia resolver. Ele, em um ano de mandato, ele arrumou um novo calendário, se bem ou não, mal ou não, a gente vai ver agora na prática. Ele está trazendo a profissionalização dos árbitros, fair play financeiro. O VAR, né? O VAR semiautomático. E vem mais por aí e a gente torce para que isso aconteça. A gente tem que dar os parabéns para essa gestão da CBF, que colocou o dedo na ferida que muitos não tinham coragem de fazer o que aconteceu. Por isso é muito importante, quando a coisa é bem feita, a gente valorizar. E acho que isso conta a ponta, até porque a gente precisa ter esse reencontro com as boas ações no futebol, esse incentivo para quem pratica algo de bom. Porque é muito fácil você bater, né? Porque tem muita coisa errada no futebol brasileiro. Mas quando você vê atitudes positivas, elas merecem apoio e merecem também serem amplificadas para quem está acompanhando, porque muita gente às vezes não tem noção, sempre associa CBF a problemas, a situações obscuras, e a gente está vendo aí uma situação completamente diferente. Mas enfim, vamos falar dessa temporada, o que foi essa temporada para os clubes aqui de São Paulo. E a gente vai começar falando do Corinthians. Vamos dar uma olhada. Teve de tudo no Corinthians em 2025. Da confiança com uma sequência positiva no fim do ano passado, a bagunça que tomou conta do clube, uma aventura que virou realidade. Me chamam de aventureiro. Venha viver comigo essa aventura. Um ano que o torcedor alvinegro não vai esquecer. Só o futebol mesmo para permitir que, apesar do extracampo, o Corinthians tivesse uma temporada mais vitoriosa que a dos rivais. E começou no Paulistão, melhor campanha geral, um time ajustado e empurrado pela fiel torcida. Na semifinal, o desafio era o Santos de Neymar, o craque que prometia ser protagonista. Eu tenho certeza que eles têm mais medo do que eu. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles. Torce pra não ter Corinthians e Santos no Paulista, tá? No microfone, ele apareceu, mas teve que assistir a semifinal do camarote por causa de uma lesão na coxa. Passou Memphis, vem Garro, domina, bate, golaço! Do Corinthians! Rodrigo Garro! Na grande final, Corinthians e Palmeiras. Clássico cheio de rivalidade e com um clima que começou quente antes mesmo de a bola rolar. Do lado alviverde, Abel Ferreira já deixava no ar o discurso de que tudo ia contra o Palmeiras. Apesar da tentativa de blindar o elenco antes do clássico, a própria presidente Leila Pereira, já no gramado, sabia que não seria um duelo fácil. A gente acredita O script parecia mesmo carregar essa verdade. No primeiro jogo fora de casa, o Corinthians venceu com gol de Yuri Alberto. Uma vitória para mostrar que o favoritismo tinha mudado de lado. E na volta, um empate heróico. O goleiro Hugo Souza brilhou e garantiu a igualdade no placar.
Hugo Souza, braços perto do corpo. Veiga partiu, pé esquerdo. Defendeu! Hugo Souza! É um pênalti que vale um gol em Itaquera! O apito final apenas confirmou a previsão de Leila Pereira. Festa alvinegra. Explode a Fiel em Itaquera! O Corinthians é campeão paulista de 2025! Depois de 6 anos sem levantar taças, o Corinthians finalmente virou a página com a conquista do Paulistão 2025. Mas impressiona que o título não combinava com os bastidores. Apenas 2 meses depois, o então presidente Augusto Melo foi afastado do cargo por investigações e denúncias no contrato com a ex-patrocinadora Vai de Bet. Um clube que parecia viver 2 mundos. Em campo, se classificava para as 8avas da Copa do Brasil, mas fora dele, vivia um caos. Em meio ao incêndio institucional, outro foco de crise explodiu. Memphis Depay notificou o Corinthians por premiações atrasadas e ameaçou não treinar caso o clube não pagasse. E como o futebol não costuma respeitar a lógica, mesmo na turbulência, o Corinthians ainda tinha um clássico decisivo pela frente. Nas 8avas da Copa do Brasil, enfrentaria o Palmeiras. De novo, em Itaquera, o mesmo Memphis que estava em embate com o clube nos bastidores foi quem decidiu. Subiu mais que a marcação e testou pro fundo da rede. Mateuzinho no cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Corinthians! Memphis Depay! E na volta no Allianz, o alvinegro carimbou a vaga vencendo por 2-0. Gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique. Um feito histórico. O Corinthians quebrava um tabu centenário contra o maior rival e pela primeira vez eliminava o Palmeiras em uma competição nacional. Mas enquanto o time escrevia história em campo, nos bastidores o cenário era o oposto. Augusto Melo, já afastado, virou réu na justiça e acabou sofrendo impeachment. A saída do presidente abriu caminho para uma mudança imediata no comando. Osmar Stabile, que era interino, assumiu. Em uma nova votação, foi confirmado para completar o mandato tampão, com 199 dos 265 votos possíveis. Mas a máquina política só mudava no topo. Pouco depois de assumir, Osmar Stabile já começava com um peso enorme. O clube sofreu um transfer ban por dívida com o Santos Laguna, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Um bloqueio que travou contratações de novos jogadores. Como se não bastasse, o Timão ainda foi condenado a pagar integralmente o contrato do meia Matias Rojas. Só essas 2 punições somadas ultrapassavam os 85 milhões de reais. Acha que acabou? O drama ainda pode crescer. O clube aguarda a decisão da Corte Arbitral do Esporte sobre os casos de Garro, Maicon, Martínez e Charles, com risco de novas punições e prejuízo financeiro. Bastou uma pergunta sobre o futuro do Corinthians para o ex-presidente lavar as mãos. Fala, Fiel. Venho aqui esclarecer em relação a esses atletas que não estão sendo pagos, que não é mais problema meu. Enquanto isso, quem precisava tocar o time em campo tentava desligar o barulho político. Dorival Júnior pediu paz. O nosso trabalho, a partir do instante que nós percebemos que estava envolvendo e de repente, interferindo no dia a dia do centro de treinamento, nós, com o Fabinho, procuramos neutralizar todas as situações possíveis, que o Corinthians, acima de tudo, tenha paz para a gente poder
poder trabalhar. Mas fora das quatro linhas, a calmaria não durou. O Ministério Público de São Paulo abriu investigação para apurar o uso indevido dos cartões corporativos do clube nas gestões anteriores. As faturas com gastos no mandato André Sanches vieram à tona primeiro, circulando nas redes sociais com valores que chamaram a atenção. Mais de R$9 mil em Pipa, quase R$7 mil em Fernando de Noronha. Compras em lojas, farmácias, barbearias, refeições, relógios de marca e muito mais. Só depois do vazamento, Andrés admitiu o uso do cartão do clube para despesas pessoais. Disse que confundiu os cartões porque eram da mesma bandeira. Que eu estava no final de ano, eu tenho conta no Santander, os cartões são iguais, e por um engano, tinha talvez bebido um pouquinho a mais, eu usei o cartão errado. E ele não foi o único. Na gestão do Ílio Monteiro Alves, notas fiscais também revelaram gastos incompatíveis com a função. Cerveja, fast food, remédio para disfunção erétil e até aparelhos de barbear. Com tantos problemas que não cabem em uma matéria, protestos, investigações, troca de comando, transfer ban e crise política, o saldo de 2025 foi de vitória. E isso inclui mais um título que parecia improvável. Já em dezembro, quando o ano se encaminhava para o fim, o Corinthians ainda estava vivo. Na Copa do Brasil, o Timão chegou à semifinal, carregando o peso da temporada turbulenta. Contra o Cruzeiro em casa veio o sufoco. Derrota por 2-1 no tempo normal e a classificação por um fio. A vaga na final foi decidida nos pênaltis. E ali, quando mais foi preciso, Hugo Souza apareceu. Canhoto, partiu, se fizer, acabou, parou, bateu, defendeu Hugo Souza! E mais de uma vez. A bola bateu, defendeu Hugo Souza! Herói alvinegro! O Corinthians estava na final da Copa do Brasil, em um dos maiores palcos do futebol brasileiro. O mesmo estádio que marcou a conquista do primeiro Mundial do Timão. 25 anos depois, o roteiro se repetiu no Maraca. De novo contra o Vasco, de novo nesse palco e de novo, título do Corinthians. Termina o jogo! O Corinthians é campeão da Copa do Brasil! O time do povo é campeão! Festa da Fiel no Maracanã! Festa da Fiel pelo Brasil! O Corinthians é campeão da Copa do Brasil! Um título dos mais complicados do Corinthians esse ano tão duro de 2025! O Timão terminou a temporada mais vitorioso que os maiores rivais. Quem diria que isso poderia acontecer? Só mesmo a fiel torcida acreditou. Impressionante. O Corinthians foi o melhor paulista na temporada e o que menos se apostava. Ganhou 2 títulos. 2 títulos. Ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil em momentos que ninguém estava botando fé. E uma coisa interessante que a gente vê nesse Corinthians é que raramente, quando você tem esse tipo de problema administrativo, econômico, financeiro dessa dimensão, ele contamina o campo. Normalmente contamina o campo e a gente sabe as consequências. E o Corinthians não teve isso. Se teve em algum momento, o Dorival Júnior foi um mestre, conseguiu contornar toda essa situação. É aquela coisa da dualidade do Corinthians, né? É improvável, mas quando deixa chegar é complicado, né? É realmente um ano para ser estudado.
O Corinthians superou problemas que parecem intransponíveis, que é essa situação financeira, mas dentro de campo conseguiu resolver e na hora certa deu o bote para matar a parada. Eu vi o Dorival Júnior conversando com os jogadores do Corinthians após o empate na primeira partida da Copa do Brasil. Ele dizia, não está nada morto, está resolvido. E da maneira que ele falou, essa convicção que ele passou é a certeza do trabalho que ele fez. A gente tem um comparativo aqui dos jogos que cada time fez. O Corinthians fez um pouco menos que o Palmeiras, fez mais que o São Paulo, o Santos fez menos, que só tinha o Campeonato Brasileiro e o Paulista para disputar. De qualquer maneira, o desempenho do Corinthians, ele é impressionante. Mas você vê que ele é menor que o do Palmeiras, o Palmeiras não levantou nada. O Corinthians levantou 2 canecos. Melhor que o do São Paulo e melhor que o do Santos. É impressionante o desempenho do Corinthians. O Palmeiras tem números melhores, mas não tem título nenhum. São bem superiores os números do Palmeiras que mais ganhou, que menos perdeu, que tem melhor aproveitamento. Mais fez gols. Mais gols, menos gols, mas não ganhou nada. Só ficou olhando, né? Só ficou vendo os outros levantar a taça. É impressionante o futebol, né? O que explica isso do Corinthians? Fernandinho, agora você falou que tem que ser estudado esse ano do Corinthians, eu acho que tem que servir de exemplo, né? Para que isso não se repita também. Sim, sem dúvida. O que aconteceu contra o Corinthians, a gente tem que se destacar aqui também, né? O Corinthians contratou 11 jogadores, só pagou 2. O Corinthians contratou o Raniel em 2024, o Cuiabá caiu, porque vendeu o seu melhor jogador e o Corinthians não pagou. Então, assim, o Samir vem aí com essa reformulação, com o fair play, mas eu acho que a gente tem que ver esse lado também, politicamente, porque isso não pode se repetir no futebol brasileiro, né? O Corinthians tem um time vencedor dentro de campo, um time forte dentro de campo, mas um time que deve para todos eles. Não pagou Garro, não pagou Félix Torres, não pagou Rojas, e vai, a lista é enorme. Então o Corinthians conseguiu montar um time campeão sem pagar ninguém. Então eu acho que a CBF tem que estar de olho nisso, porque clubes que investem pesados, que têm conta em dia, como o exemplo do Palmeiras, que não conseguiu ganhar nada, e o Corinthians ganhou. Esses 4, o único que tem as finanças organizadas é o Palmeiras. É o Palmeiras. E o Corinthians acabou tendo uma vantagem esportiva dentro de campo, por ir ao mercado e trazer bons jogadores, mas que não honrar a maioria dos seus compromissos com ninguém, nem com o clube que vendeu, nem com os próprios atletas que estão lá. Então, acho que essa é uma mudança que tem que ser feita, a gente tem que estar aqui falando sobre isso, alertar sobre isso, entender que isso precisa ser avaliado pela CBF, porque muitos foram prejudicados para que o Corinthians dentro de campo pudesse ser vencedor. Isso outros clubes, outros jogadores que estão lá, os clubes que não receberam, o Cuiabá que caiu, né, que foi o grande prejudicado de tudo isso, e a gente espera que realmente que o Samir, que vem provocando mudanças, que vem mexendo, né, a forma como a gente estava acostumado a ver a CBF, espero que isso também possa ser observado. Isso é um mal do futebol brasileiro, já já a gente vai abordar isso, especificamente essa questão que você falou do Cuiabá, que o presidente não cansa de se manifestar. Mas antes eu ouvi o Rosinei, eu ouvi também o Bruno sobre essa situação do Corinthians, esse improvável sucesso, que é um improvável sucesso do time pelos problemas que a gente enumerou o ano inteiro aqui, batendo na tecla, Corinthians, mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas. E no fim do ano, no fim da temporada, o saldo é impressionante. 2 títulos importantes conquistados. Exatamente. Acho que a grande questão em tudo isso, eu concordo com o Veloso em várias situações aqui. Eu acho que o futebol precisa realmente desse grande profissionalismo, não somente o Corinthians, porque não é somente o Corinthians que deve. No Brasil, muitos clubes devem, muitos clubes contratam jogadores. Mas fácil falar quem não deve. Né? Exatamente. E muitos clubes não pagam. Então, assim, eu acho que o retrospecto do Corinthians foi muito positivo esportivamente, né? Acho que a grande questão política realmente, em outros momentos, poderia conturbar. Eu acho que o Dorival fez um trabalho excelente, blindando esse jogador junto com o Fabinho Soldado. Não podemos aqui também esquecer que o Fabinho foi muito importante nesse momento do Corinthians, nesse momento no qual o Corinthians estava passando por uma situação bem complicada, e conseguiu dar um respaldo para o Dorival e blindar a equipe. Eu acho que o título, né, a gente estava até conversando aqui, falando com o Bruno, o título ele esconde muitas coisas, mas um clube sem vitórias, sem títulos, ele
Ele é como a gente falou aqui, não adianta você ter um grande orçamento, você investir pesado no seu time e você não conquistar. O Corinthians teve vários problemas que a gente torce para que as coisas não continuem assim, mas foi lá e venceu e conquistou 2 títulos. E isso muda muita coisa no meio do futebol, né? E é uma coisa interessante, a gente também vai abordar daqui a pouquinho, por que o Fabinho Soldado foi embora? Não foi por dinheiro, porque se ele pedisse um aumento, o Corinthians ia dar por tudo que a gente viu e imagina que ele fez para ter esse sucesso. Ô Bruno, de um lado, para o torcedor do Corinthians isso é importante, título não tem como não valorizar, mas como apontou o Veloso, isso para o futebol é ruim, está na hora de acabar, não dá para ficar nessa situação de você não pagar ninguém, não dever, isso não é exclusividade do Corinthians, mas como a gente está falando do Corinthians, porque já vai ter gente já falando, pô, vocês não sabem valorizar, são tudo anti, não é isso, meu irmão, é a realidade. A gente não pode maquiar, é fácil falar o que vocês querem ouvir, mas a gente tem que pensar como é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é essa triste realidade. Até porque, Fernandinho, o título é verdade, esconde muita coisa, mas por quanto tempo? Porque aconteceu com o São Paulo uma coisa parecida. O São Paulo foi campeão na Copa do Brasil. Mas o Corinthians há 15 anos está com esse problema. Pois é, e esses problemas vão continuar no ano que vem, porque o Corinthians não pagou ainda os transfer bans. O Corinthians ainda tem essa investigação judicial em curso com ex-presidentes que pode acarretar em novos problemas. A situação na patrocinadora deixou marcas, deixou feridas no Corinthians. E isso tudo vai ter que ser tratado em 2026, em 2027. O Corinthians continua, mesmo com a conquista. A parte esportiva, eu acho que tem personagens que saem muito grandes. Financeiramente não vai resolver. O Corinthians ganhou mais de 100 milhões nessas 2 conquistas, colocando tudo em Jufrem. Eu acho que com bilheteria passa isso, com certeza. Mas não resolve. Não paga 2 jogadores. Não resolve o problema. Nem um respiro deu. Exato. Nem um respiro deu. E a gente teve, inclusive, esse ano, né, fazendo parte da retrospectiva, vaquinha para pagar o estádio, algo que também não conseguiu ser concluído. São muitos problemas encavalados que vão continuar existindo no ano que vem. O futebol do Corinthians funcionou esse ano. O Corinthians foi campeão de 2 conquistas maravilhosas, resgataram ali a autoestima do torcedor, mas não é só isso que vai conseguir tirar o Corinthians para que isso seja rotina, para que o Corinthians volte a disputar com o Palmeiras em igualdade de condições, porque a tendência em 26, e o torcedor vai concordar, é que Palmeiras e Flamengo entrem de novo mais fortes. A conquista de 25 não muda isso. Pode pôr o Cruzeiro nessa jogada. O Cruzeiro também. Pode pôr o Atlético Mineiro nessa jogada, o Bahia nessa jogada. A gente está vendo a movimentação das janelas. E o Corinthians, só por ser o Corinthians, que mesmo com essas avalanches consegue disputar, que entra na briga. Porque se dependesse do restante, para além da disposição do campo, do torcedor, do que faz o Corinthians, seria essa bagunça que a gente viu aí na matéria. O Veloso lembrou dessa reclamação do presidente do Cuiabá, e logo após o título do Corinthians, alguns dias depois, ele deu essa declaração aqui. Vamos colocar aqui no telão para a gente discutir. Depois do gol aí marcado. Vamos pôr o presidente do Cuiabá aí, para a gente poder ver o que ele falou? Mais uma vez, né? Porque ele vem falando dessa situação no Corinthians há muito tempo. Cristiano Dresch, acho que ele representa a manifestação de muitos dirigentes, como, por exemplo, a Leila Pereira, que fala isso direto no Palmeiras. Não estamos falando apenas de um problema financeiro ou burocrático. O Corinthians montou um time competitivo, sem pagar quem devia, utilizou esses atletas, foi campeão. É um caso de estelionato esportivo. Acho que estelionato é muito pesado, mas é um caso de desigualdade desportiva, porque você não desassocia o que você, arrecada do que você coloca em campo. A gente viu que realmente o que ele vem cobrando, até em função do que aconteceu com o Cuiabá, né? Que é um absurdo. Você contrata o melhor jogador da equipe, não paga, o Cuiabá ficou o ano inteiro tentando receber, foi rebaixado, claro, porque teve o desfalque do Ranielli, que era um jogador importante. Então o prejuízo todo foi do Cuiabá e é imensurável o prejuízo. Não é só o Ranielli acho que é direto a ele, né? Mas e os outros jogadores que foram comprados? Porque sim, é porque ele está falando que ele sentiu o golpe que teve o Cuiabá. Mas quem paga seus jogadores em dia também tem esse mesmo tipo de descompasso ou desencontro financeiro de quem não paga. Claro, eu estava falando especificamente do Cuiabá porque a gente está falando do presidente, mas houve vários movimentos, como eu falei aqui, né? De todos os jogadores que o Corinthians contratou, só pagou o Mateuzinho e o Hugo, porque o Flamengo não ia entregar se não recebesse. O Flamengo deixou muito claro que se o Corinthians não quitasse o que devia, os jogadores não iriam jogar, não iria liberar. Então não restou outra alternativa, o Corinthians pagou esses 2 jogadores, aliás, depois teve que pagar outras multas pelo Hugo continuar jogando também.
E o Corinthians acabou fazendo um bom negócio nessas contratações que ele pagou, porque os dois jogadores deram muito resultado esportivo, né? Tanto o Hugo quanto o Mateuzinho. O problema foi que outros clubes não tinham essa cláusula, né, que o resguardassem de entregar o jogador e esperar para receber. E aí, né, a gente sabe o que aconteceu. O Corinthians não pagou ninguém, se aproveitou de ter esses atletas dentro de campo, que são bons jogadores tecnicamente, deram resultado também, só que o clube que vendeu não recebeu e o Corinthians tinha um time forte sem pagar as equipes que ele contratou esses atletas. Então, realmente foi algo que a gente tem que, para os próximos campeonatos, para as outras equipes, para esse movimento de mercado, eu acho que a CBF tem que intervir. Tem que intervir. Se não pagar o atleta não pode estar liberado para jogar. É estelionato esportivo, como diz, ou é pesado demais? É pesado. Eu acho que a reclamação do presidente ela é muito válida, até porque realmente o que o Veloso trouxe aqui, o Raniel era um jogador importante, né, para a equipe do Cuiabá. O lançamento do primeiro gol do Corinthians na final foi dele. Foi dele. Ele faz o lançamento com o Mateuzinho. O Mateuzinho acha o passe para o Yuri Alberto. E é o jogador hoje, na minha opinião, um dos jogadores, né, que veste a camisa do Corinthians mais importante do elenco é o Raniel. Ele é o pilar ali na parte da marcação do meio de campo. E apanhou quando chegou, que falava que não era jogador de time grande. Mano, né? Mano, né? Falava. Mano. Mas ele vestiu muito bem a camisa do Corinthians, né? É normal quando um jogador chega de um clube e aí até ele se adaptar ao clube, ter esses questionamentos, mas o Raniel ele conseguiu entender o que é vestir a camisa do Corinthians. E a reclamação do presidente ela é muito válida. Eu acho que o futebol ele precisa dessa mudança, né? Não é somente, como eu falei, não é só o Corinthians, né? A gente está aqui falando exclusivamente do Corinthians porque, né, o Corinthians foi campeão paulista e foi campeão da Copa do Brasil utilizando, infelizmente, desse mecanismo. Agora, precisa de uma mudança drástica no futebol brasileiro. E isso a gente está vendo já o nosso presidente, né, o Samir, já implementando algumas coisas e isso vai ser muito importante para o futebol brasileiro ter uma evolução cada vez maior. É estelionato ou não, na sua opinião? Fernandinho, eu também acho um termo pesado porque ele assinou a venda do Ranieri para o Corinthians, né? E já Ninguém imagina que não ia pagar. Mas e entende da situação financeira do Corinthians. O Corinthians pede parcelamentos e pede ausência de garantias e consegue contratação. Entendo a crítica e óbvio que tem que pagar. Mas o que... Errado ele não está. Não, errado ele não está. Não. Mas é que eu vejo, Fernandinho, que principalmente do lado do Corinthians, que o Corinthians contratou muitos jogadores nessa gestão, foi numa nova gestão, né? Chegou Augusto Melo, foi atrás de jogadores e se apresentou para o mercado de uma forma e a gente viu que não era aquilo, né? Nem só o Augusto, mas o Rubão, que era o diretor, o braço direito dele, que foram atrás desses jogadores, acabaram não conseguindo cumprir com a palavra. E o Corinthians é muito lesado nesse sentido, porque nessa janela de agora vai conseguir pagar os transfer bans, o Osmar Stabile vai conseguir resolver. Quem é que vende para o Corinthians agora? Quem que faz negócio com o Corinthians? Mas cadê o dinheiro? Porque o dinheiro ou paga o Rojas para não ter um novo transfer ban, ou paga do zagueiro do... Félix Torres. Ou paga um outro, porque o dinheiro, tem o Depay para pagar, a Caixa Econômica está querendo segurar o dinheiro, porque o negócio está atrasado lá, a gente vai falar também disso. Cara, então eu não sei se vai resolver, Bruno. A promessa é essa. Está atrasado, o campeonato começa daqui um mês. A janela abre no dia 5. Nem isso. Começa dia 11. 2 semanas começa o campeonato. Dia 10 começa, 10 dias. 10 10 dias começa o campeonato, 12 dias o campeonato. E aí? E a maior probabilidade do Corinthians começar o ano tendo que jogar com o que tem. Mantendo jogadores que foram campeões. Não tem como trazer ninguém. E aí está o grande mérito do Dorival, porque o Dorival chega sem poder contratar e foram prometidas a ele contratações, novos jogadores. Ele chega sem essa possibilidade, ele teve que achar jogadores na base para compor o elenco. Ele vai buscar o André, o Dieguinho, o Guinegão, que por algum momento foi muito importante na temporada. O Tchoca também, que ele recuperou, um jogador que já não estava jogando. Ele conseguiu formar ali com o que ele tinha e é com esses jogadores que ele vai para o ano, caso o Corinthians não resolva essa pendência. E resolvendo, ainda tem essa barreira de credibilidade. Quem que vai fazer negócio com o Corinthians agora, sabendo da situação financeira de um clube que, de novo, não conseguiu cumprir com seus compromissos? Futebol é assim, vamos fazer negócio. Mas agora está mais difícil, hein, Fernandinho? Agora está mais difícil. Eu acho que a CBF teria que intervir nisso. O clube, como o Bruno disse, aceitou as condições, assinou a venda de contrato, mas a CBF poderia intervir de uma forma muito simples. Se o clube não cumprir o que está assinado no contrato, ele dá um prazo lá, não sei,
O jogador não pode jogar. O jogador não pode vai jogar. gerar um outro problema. O cara já recebeu a luva, ele pode não joga, ele pode pedir rescisão de contrato. Se o cara não pagou o clube, você acha que o jogador recebeu luva? Não, mas é um problema. Às vezes recebe. Você sabe que para trazer o jogador, Nem paga o jogador primeiro, deixa o clube pendurado. Mas, Fernandinho... Só que eu isso que ia criar um novo problema. Eu entendo o que você está falando, eu apoio o que você está falando. Eu acho que tem que ser dessa forma. Só que tem um problema jurídico grande aí. Porque o jogador pode alegar, pô, os caras não estão cumprindo com o meu papel, e o cara rasga o contrato e vai embora. O Rossi foi assim, fizeram um acordo com ele, devolve, pagar, volta pro clube. O cara jogou o quê? 3 jogos, 4 jogos, eu acho 40 mangos. Eu acho que a FIFA não tem seus regulamentos, tem o transfer ban que não pode contratar, depois toma 6 jogos. A CBF pode implementar o seguinte, não pagou o jogador, fica sem jogar um mês. Não pagou durante esse mês, volta para o clube que estava. Mas meu volta medo... para o clube que estava. O que não dá é para contratar jogador, não paga esse ano, não paga ano que vem, aí vai pagar daqui 3 anos. E aí tá usando o jogador. Às vezes vende esse jogador sem ter pago aqui. Sim, sem dúvida. A gente viu o que era do Santos, o volante internacional. Thiago Maia. E queria vender e ganhar dinheiro em cima. Os caras querem vender sem pagar. Só no Brasil. Mas sabe qual é o problema, Veloso? Aqui... Na Espanha, em 91, quando eles criaram a Liga Espanhola, o governo estipulou um prazo de dia 31, acho que era de dezembro, até meia-noite, quem não zerar suas contas, cai de divisão. Eu me lembro que o Atlético de Madrid, 10, 15 minutos antes de acabar o prazo, o Jesus Gil, lá, que era o dono do time, o presidente do time, conseguiu arrumar um dinheiro, ele é empresário lá de Marbella, bancou que senão ia dançar o Real Madrid. Aqui no Brasil... Não tem essa... A gente não está... Não é da nossa característica, não é da nossa sociedade, dá uma machadada para resolver. O meu medo é assim, o fair play, ó, você vai ter assim, suaves prestações, você vai ter 3 anos para zerar as contas, mais 5 anos para pagar as contas, mais 10 anos para ficar tudo certo. Esse é um grande problema. A gente quer a solução, a gente só quer o ônus, não quer o bônus da parada, só quer o bônus, não quer o ônus da parada. E aí acho que é um problema sério que não vai ser resolvido. Eu não acredito, ou vocês acreditam pelo histórico que a gente tem, de uma mudança tão radical, apesar da boa intenção do pessoal da CBF. O que eu só acho que não pode continuar da forma que está, né? Um finge que paga, outro finge que vende, e o negócio vai rolando para próximo, e prejudica muitos clubes. Claro que com um clube que vende, principalmente clube de menor porte, um clube que arrecada menos, por exemplo, voltando a falar do Cuiabá, é claro que conta com a entrada desse dinheiro que ele já programou para ter os gastos, porque vendeu um jogador, aí fica 2 anos para receber de um jogador que foi vendido, Fernandinho. Cara, o clube é rebaixado. Não, alguma coisa tem que ser feita. A mudança tem que ser feita. Né? A mudança era necessária ser feita para a gente ter um futebol melhor. Né? Mas acho que vai ser uma coisa de longo prazo. Eu também não acredito que seja algo assim de curto prazo, não. Isso já foi anunciado, né? De que o Fair Play vai passar a valer depois de 2 anos de implementação, prazo de pagamento de contas. É isso. Já foi apresentado pela CBF. Isso, Fernandinho, vai dar tempo suficiente, eu imagino, para que novas manobras dos bastidores consigam encontrar caminhos para que esses clubes não sejam prejudicados. Dá uma machadada e fala, quem não paga, mas não dá para ter, porque a maioria... Sabe por quê? Dos 20 clubes da Série A, 18, o Cruzeiro não, que tem o dinheiro do cara. Bragantino, Mirassol, 15. Ou metade, vamos botar metade. O Bahia, né? Tá arrebentado. Metade está arrebentado. Da Série B, mais ainda. E aí, para não resolver a parada, você continua beneficiando quem não faz a coisa direito. Mas isso. A gente nunca toma uma decisão radical. E por falar em decisão radical, surpreendeu o Fabinho Soldado sair do Corinthians. É difícil quem sai na boa, né? Normalmente os caras saem na podre. E tá aí, contrataram o Marcelo Paz do Fortaleza, que fez um grande trabalho no Fortaleza, com o time desde a Série C, organizou financeiramente, trouxe o Fortaleza para a Série A, levou uma final de Copa Sul-Americana, perdeu, classificou o time para a Libertadores da América, enfim, ele tem um currículo muito grande. Antes de falar do Marcelo Paz, por que o Fabinho Soldado foi embora? Ele que era um cara que, de repente, conseguiu, junto com o Dorival Júnior, apagar qualquer incêndio que tivesse lá no Corinthians. O que vocês acham? Eu acho que foi até um problema mais político, né? Da troca aí da diretoria. Ele chega com o Augusto, né? Fabinho vinha antes, né? Fez uma reformulação. Mas qual é o problema de ser do Augusto?
Eu não sei, Fernandinho. Esse é problema político. Problema político. O que acontece lá Não, é que dentro. o Bruno falou, ele veio com o Augusto. Eu imagino que isso pode ser indicativo. É isso. De que, Mas o cara resolveu. que quando o Osmar Stabile chega, existia um questionamento. Pô, o Fabinho vai continuar ou não? Talvez isso tenha sido levado até o final, o quanto ele aguentou, e aí optou por sair. Mas é difícil de entender, porque fez um bom trabalho, ele era querido pelos jogadores, né? Claramente. Depois do título, todos valorizaram o que fez o Fabinho, e imagino que a saída dele pode ser, quem sabe, indício de saída de mais atletas. Você acha que ele saiu ou saíram com ele? Eu acredito que saíram com ele também. Acho que é mais a questão política mesmo do clube, né? O Fabinho, como o Bruno trouxe, o Veloso também, veio junto com o Augusto. E, infelizmente, a política do clube, ela acaba atrapalhando muitas vezes o andamento no meio do futebol, né? Porque realmente foi muito claro, todos os jogadores, eles queriam a presença do Fabinho, a permanência do Fabinho dentro do clube. Agora, foi uma questão mais política do que outra coisa. Com raríssimas exceções, presidente de clube que entende de futebol, você conta nos dedos. Esse que é o problema da ingerência. Quem não conhece o mínimo do bastidor de futebol, pode estar com 50 anos no clube, mas você não conhece como funciona um vestiário, você não vai tomar a atitude correta. E é o que me parece que aconteceu aí. Falta de visão, falar, pô, esse cara está funcionando. O que você está trazendo o Marcelo Paz para começar a resolver com um problema antigo que não foi resolvido, que é contratar, falta de grana, segurar jogador. Cara, então realmente antiprodutivo tomar esse tipo de atitude. O Corinthians está contratando um gerente de futebol para contratar sem poder contratar, porque está com o transferban ativo ainda. Mas Então o cara está chegando e não pode fazer nada. Só contratou ele porque ele não sai no bid. Não, Se saísse no bid, nem ele chegaria. Pra que isso, cara? O movimento que o Corinthians fez, trazendo o Marcelo Paz, que é um excelente profissional, eu acho legal, eu gosto. Um baita de um profissional, acho que é justamente por isso. É um cara que tem um bom relacionamento no mercado, no meio do futebol, onde ele vai, ele é sempre bem recebido. O Fabinho não tinha também. O Fabinho é jogador, cara. O Fabinho, eu tô falando do Marcelo, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Eu conheço você ele conhece o Marcelo? legal. Eu entrevistei ele algumas vezes, ele é muito claro, transparente. Muito profissional, extremamente profissional, um cara muito capaz. Então, eu tô falando justamente por isso. Eu não conheci o Fabinho, não conheci o trabalho do dia a dia do Fabinho, apesar, né, dos jogadores eles valorizarem muito o trabalho do Fabinho, mas acho que o movimento da vinda também do Marcelo Paz nesse momento da saída do Fabinho é justamente para isso. O Fabinho montou esse elenco aí, que escapou do rebaixamento ano passado, né? Que o Corinthians estava mal no Campeonato Brasileiro, o Fabinho faz as contratações na janela de julho, e o Corinthians escapa do rebaixamento, esse ano conseguiu 2 títulos, e o Fabinho estava pressionado por motivos políticos, é muito claro. Só que o Fabinho se aproveitou também que veio a proposta do Inter, né? Então, como ele estava pressionado e poderia cair a qualquer momento, ele aproveitou e foi embora. Mas ele foi para um time que, se não está na mesma situação que o Corinthians, está muito perto. Sim, o Inter quase caiu. Um trabalho parecido com o que ele fez no Corinthians. Ele jogou pelo Inter. Alguém levou vantagem nisso? Ou o Corinthians ou o Fabinho? Parece que ninguém, né? Eu acho que o Fabinho, sim. Deve ter feito um contrato. Ele estava pressionado aqui. Ele vai por um clube que o quer lá trabalhando. Ele chega com carta branca para mexer no mercado, para contratar, para ir buscar jogadores. Eu acho que o Fabinho se deu bem. Carta branca é uma coisa, ter dinheiro para contratar. Bom, ele também no Corinthians não tinha. Fizeram loucura, Veloso. Sim. Não tinha, não. Não tinha e não pagaram. Exatamente. Porque trouxeram Rojas, trouxeram o Depay. Kaká, Pô, trouxeram um monte de gente. Não pagaram. O Inter vai ser a mesma coisa também? Mais um que não vai pagar ninguém? É complicado, velho. Mas o Fabinho no Inter, Fernando, eu acredito que, assim como o Veloso trouxe, né? Ele tem um respaldo lá, né? Ele foi contratado porque o Abel gosta muito dele. E aí não vai ter essa questão política em cima dele, como ele teve aqui no Corinthians. Agora, a questão para mim, Fernandinho, em relação à chegada do Marcelo Paz, é que ele era um CEO do Fortaleza. Ele comandava, geria o Fortaleza sem qualquer restrição. Isso não vai se aplicar no Corinthians. Ele vai ser o diretor de futebol, vai ter mais trabalho para conseguir conhecer as entranhas do clube, porque ele estava no Fortaleza não tem a caneta. há muito tempo. Pois é, vai demorar para que ele tenha. Caneta. Vai demorar para que ele tenha essa caneta e possa, de fato, trabalhar na reestruturação do Corinthians, algo que ele já mostrou que ele consegue fazer, como fez no Fortaleza. A informação que tem é que, antes do Augusto Melo apagar a luz, ele dobrou o salário do Fabinho, ele ganhava um salário muito bom, mérito dele, acho que ele justificou, que o Corinthians ganhou de prêmio e já pagou tudo que pagaram para o cara.
Mas, de qualquer maneira, essa situação... Qual que é a dificuldade? Qual que é o problema de alguém que entrega ganhar bem? Nenhum. O cara trouxe resultado. Caro é quem paga tá lá e... É pior nem o que passa lá e não faz nada. Lá ou em qualquer lugar. Se a gente não der resultado aqui, a gente pode custar R$1, que está caro, se a gente não der o resultado. E se você der resultado e ganhar bem, tá pago. É o Abel no Palmeiras, tá pago o que ele ganha. Ele arrumou quase 1 bilhão em prêmio lá, em premiação. Sim, venda de jogadores, quase 1,5 bilhão. Não, o que o Dorival ganha é caro? Não é caro. Não, 2 títulos. Ele se pagou com folga, com sobra. E o pior, se perdesse a Copa do Brasil, as informações eram de que ele poderia ser demitido. Mesmo com o trabalho que levou o Corinthians, diante de todos os problemas, à final de uma competição. Eu acho que para o Corinthians começar uma temporada melhor, Fernandinha, claro que a conquista da Copa do Brasil, a receita que entra, ajuda muito, mas o Corinthians vai ter que vender seus jogadores. Vai ter que vender Bidon, vai ter que vender o Yuri, vai ter que vender principalmente os jogadores que subiram da base, o Guinegão, porque aí ele pode fazer um caixa e aí ir sanando algumas dívidas emergenciais que ele tem. Qual que é a grande virtude do Fabinho Soldado? A voz do Além que está me dizendo que ele só contratou o Hugo Souza, que foi uma grande contratação. Ele indicou o Hugo Souza para os caras trazerem. Os outros jogadores já estavam lá, não é da parte dele. Não, no meio da janela do ano passado não foi ele era o diretor de futebol. Se ele não contratou, então, contrataram por ele, fizeram o trabalho dele, porque ele era o gerente de futebol. Eu só estou retransmitindo o que o advogado era o diabo aqui. Eu sei, mas ele era o gerente de futebol. Por isso que vai para a conta dele. Não somente isso, Ele só indicou o Hugo, você tem certeza disso que você está me falando aqui? Mateuzinho, Rubão, vai, conta demais. Gustavo Henrique estava lá. Quem mais? André Ramalho já estava. O Bidu também já... Mas é o seguinte, velho. Mesmo se ele só deu um tiro e derrubou... O Depay chegou com ele no meio da janela do ano passado. Chegou com ele também. Tá vendo? No meio da janela do ano passado. Ele já era o diretor, né? Mas se for só o Hugo também... Não foi... O Hugo foi um baita acerto. Fala, Bruno. Não, o Hugo foi um baita acerto. Ele foi pro Flamengo, buscou um jogador que estava escondido em Portugal e foi o herói do Corinthians da temporada, como também foi muito importante. E para além da questão de buscar jogadores, né, o Fabinho foi importante para dar unidade ao elenco e blindar os jogadores em relação ao que lembrei aqui, fora do campo. Depay, Carrilho, o Martínez, tudo chegaram no meio da janela do ano passado. Tá dizendo aqui que foi o Ramon Dias. A indicação do Ramon Dias. Você tá querendo arrumar um jeito de justificar, viu? Ele quer Renato, o cara embora. Cascão, quer arrumar um jeito de justificar o cara mandou embora, se você não gostava dele. A parada é a seguinte, mesmo que ele só tenha contratado o Hugo, foi uma baita indicação, porque ele trabalhou com ele no Flamengo. E outra coisa, ele apagou os incêndios, velho. Se não tem um cara como ele para dar um ombro pro Dorival Júnior, talvez não chegasse onde chegou, 2 títulos. Não, isso foi muito claro, Fernando, justamente pela postura dos jogadores, né? Os jogadores, quando eles são quando ganham o título do Paulista, eles enaltecem muito o Fabinho. Ganha a Copa do Brasil, a mesma coisa. Ou seja, independente se ele fez ou não a participação nas contratações de alguns jogadores, ele fez, com Talvez certeza ele não indicou, como o Cascão falou que foi o Ramon, mas quem é que negociou? Se ele não fez isso, para que ele estava lá? Exatamente. Então, assim, não podemos tirar o mérito dele no trabalho que foi feito. O Cascão está querendo fazer, tirar o mérito dele. Agora, essa é uma questão da política do clube, que foi mandado embora justamente por isso, aí já é outra coisa. Mas os méritos dele de ter a blindagem do grupo, dos jogadores, todas as conquistas, enaltecer ele, é justamente porque ele estava fazendo um bom trabalho dentro do clube. E olha que loucura, vai começar do zero com o Marcelo Paz. Zero literalmente, porque até esse momento não pode trazer ninguém. Contratar. Mas ele, vocês foram jogadores, vocês sabem como funciona. O cara tinha uma empatia, Fabinho. Todo mundo queria ele lá, pelo que a gente tem de informação, os jogadores. Não que não gostem do Marcelo Paz, porque não o conhecem. Talvez um ou outro tenha trabalhado com ele em algum momento. Mas ele tem 2 trabalhos. Manter o time e conquistar a galera. E trazer alguém quando for possível. Então, olha como a coisa é mal feita, cara. Como é mal feita a situação. Eu acho que o primeiro trabalho dele é vender os jogadores que estão lá, principalmente os da base, porque ele precisa de dinheiro, precisa pagar os transfer ban, precisa acertar os problemas que o clube tem financeiro. E aí sim, resolvendo o transfer ban, ir para o mercado para trazer alguns jogadores para o Corinthians para a temporada. Com certeza o Dorival vai indicar, vai pedir.
Tem 10 dias para isso. Tem 10 dias. Ele vai ter trabalho aí, viu? Muito trabalho. É um cara competente demais, mas vai ter muito trabalho nesses 10 dias. E agora é o seguinte, é torcer para ver o que vai acontecer. Quando tem título, as coisas sempre ganham aí uma folga a mais. Mas esse ano não dá tempo de nada. O campeonato acabou para o Corinthians há poucos dias, dia 21, terminou a Copa do Brasil. Isso. Dia 11 já começa o Campeonato Paulista. 20 dias depois. 20 dias depois, 3 semaninhas, não dá nem para os caras refrescar. Tirar a ressaca. E para fazer, porque o Brasil também não funciona do dia 23 até o dia 31, não acontece muita coisa no país e no futebol. Então vamos ver como o Corinthians vai se virar. Fala agora do Palmeiras, que ao contrário do Corinthians, gastou muito. Mais de 700 milhões, não deu certo, não contratou ninguém, mas não ganhou nenhum campeonato, né? Contratou muito. Mas uma coisa também é o seguinte, foi vice paulista, vice brasileiro e da Libertadores. Vice da Libertadores. Se você pensar que é vice só, a gente nunca está satisfeito. Mas é um bom ano, perdeu para a melhor equipe da temporada, né? Olha aí, quanto custou? O Palmeiras gastou quase 700 milhões. Nossa. Rapidinho, vou perguntar para vocês vão avaliando. Facundo Torres, 74 milhões, valeu ou não? Não, zero. Para mim, não. Tem que ir embora? Tem que ir embora. Tem que ir embora. Também acho. Tem quem compra? Talvez pague 20. Se achar... 10. Vamos lá, Mikael, 27 milhões, deu certo? Não. Tem que ir embora? O Palmeiras está negociando. Deu Também certo? não deu certo. Tem que ir embora? Tem que ir embora. Mesma coisa. Vamos lá. Paulinho, 115 milhões. Estamos esperando para voltar para ver como... Precisa jogar. E rápido. No Mundial, o pouco que ele jogou, ele foi bem, mas acho que precisa jogar mais, né? Dá um crédito. A hora que fica bom. Só quando ficar bom. A preocupação é que ainda não tá, né, Fernandinho? A tendência é que o Palmeiras comece o ano de novo sem o Paulinho 100%. Os caras não falam nada, né? Fica tudo escondendo no departamento médico, a informação. É uma loucura. Você não está informando a gente, está informando o torcedor. A gente só passa a notícia. Você acha que o torcedor do Palmeiras não merece saber quando o Paulinho volta e quando ele pode jogar e ajudar o Palmeiras? Vitor Roque, 156 milhões. Valeu? Se valeu muito a pena. Valeu muito. Caro, mas valeu. Vão vender? O Chelsea quer? O Chelsea quer, então. O Palmeiras já tem a possibilidade de dobrar esse dinheiro aí. Vale a pena? Se for dobrar o dinheiro, acho que você pode buscar outro no mercado, mas deu muito certo. Quem? É duro que o Caio Jorge está valorizado também, né? O Pedrinho lá do Cruzeiro foi com menos de 50 milhões e não sai. Você que venda ele, compra o Pedro, né? O Pedro, o Flamengo não vende. Então, é o que pode suprir aí a ausência de um Vitor Roque hoje no mercado do tamanho, só o Pedro e o Caio Jorge. O mais natural é que ele fique pelo menos até a Copa, né, Fernandinho? O Vitor Roque deve seguir no Palmeiras por mais 6 meses. Carlos Miguel, goleiro. Valeu? Valeu a pena. Isso é caro, mas valeu a pena. Caro, você achou? 36 milhões para um goleiro não é barato, né, Fernandinho? Mas valeu a pena, ele é bom goleiro. Valeu a pena pro Palmeiras. Longe de ser um dos culpados, viu, Fernandinho? Foi bem, quando foi acionado. Emiliano Martínez, já você vai? Também não acho que... É uma contratação de um jogador, isso aí que é caro, né? Porque vem para compor elenco. Pô, velho, tudo tá caro para você, velho. Para compor elenco é caro, Fernandinho. 45 milhões para ficar assistindo o jogo. Você volta caro, né? A gente normaliza. Tô te provocando, é que a gente normaliza milhões. A gente fala milhões. 45 milhões para o cara ficar assistindo o jogo, tá caro. Ô, Zinei. Foi caro. O Palmeiras tem jogador na base que tem até mesmo mais qualidade que ele, com todo respeito. Eu acho que foi caro. Dá o boné para ele? Dá o boné para ele? Deixa o Larson lá, esse menino é bom, viu? É que o Aníbal já foi, então o Palmeiras não deve liberar o Emiliano também. Mas se você for ver, Fernandinho, 45 milhões pagos lá, foi procurar o Emiliano na Dinamarca. O Marlon Freitas deve chegar por 33, mais barato, joga na Dinamarca, mais jogador. Com certeza não está num bom momento. Com todo o respeito à Dinamarca, que é maravilhosa, um povo lindo. Bonito, né? Mas quem está jogando na Dinamarca, não dá para levar muito. Vale 45 para chegar aqui para arrebentar, não dá, né? Não vai. É bom para tirar foto. Vê o Juninho lá do Flamengo, que veio lá do Azerbaijão, scout, não sei o que lá, já vazou. Jogou quase nada no Flamengo. Lucas Evangelista, esse cara, quando ele saiu, o Palmeiras caiu. Quando ele saiu, o Palmeiras caiu. Foi caro? Esse aí é um bom investimento, um jogador que não é caro para os padrões de hoje, né? E um jogador que chegou até para ser uma opção, acabou jogando bem, se machucou, mas é uma boa opção. Isso aí não acho que deu certo. Não vende?
Ah, não, agora não. Tem que recuperar. Boa opção, o Palmeiras foi muito bem em trazer o Lucas. É um jogador que realmente, quando se machuca, cai demais a produção. Acho No que meio o de Palmeiras campo do se perdeu Palmeiras, quando ele saiu fora. caiu muito de O André produção quando ele se se machucou. Acho que é o melhor custo-benefício, Fernandinho, dessa lista. É. O Lucas Evangelista. Jefté. O Boné ou segura? Ah, Tem precisa três de laterais mais lá, um, né? Não, só 2, né? São dois? Três era o Flamengo. Que tem. É o Flamengo. O Palmeiras tem o Jefté e tem O Giai. Não, o Piquerez. Giai é do outro lado, Piquerez. Tem o Piquerez. Já é direito. Piquerez e Jefté do lado esquerdo. O Ele Jefté, joga na direita também, né? eu não vi ele jogar na direita ainda não. Não. Mas é Ele um bom bom canto, ele reserva. joga nas duas. É um bom reserva, um bom reserva. Fica? Fica. Mas você acha que foi caro? É para ser reserva, não é barato. Não, né? 38, o Martínez 45. É para ser Na reserva. Dinamarca não dá, na Escócia, Fernandinho. O Jefté estava na Escócia. Quem? O Jefté. Sim, estava na Escócia. Então, também é um Também mercado não dá. alternativo. Bem que é nosso adversário na Copa, hein? Vamos passar vergonha. É o seguinte, Bruno Fux, esse o custo-benefício foi ótimo. E de graça jogou muito. E agora pegaram ele, né? Agora contratou. É cerca de Resolveram. 24 milhões de reais. Esse cara também entrou e resolveu, né? Resolveu. Foi muito bom. Esse foi Fez bom. boa Gol, contratação. importante. Pode ser volante, é bom zagueiro, então vai ser legal. Sousa, 80 milhões. Eu acho que o melhor custo-benefício foi É esse. verdade. Melhor o Bruno. Foi esse aqui. Dos que pagaram. Isso. E o Sousa? O Sousa, esse é caro, olha, e ele e o Facundo Torres, eu vou te contar, é uma briga para ver quem é que rende menos, viu? Não deu certo. Outra... Dá o bilhete azul pra ele? Ah, esse aí não... Veloso falou que leva até no aeroporto esse aí. Você dispensa então, Veloso? Não, esse não dá, Fernando. E aí, o Ah, não dá. 80 milhões é muita coisa, né? É que o Palmeiras vai querer recuperar investimento nesses jogadores. E não vai Esquece. conseguir. Não vai conseguir. Esquece. Olha, pior que sabe quem foi a indicação disso aí? Do capitão Gustavo Gomes. É, Ele que indicou. E agora? Pô, tudo bem. Chegou- Mas ninguém olhou? É isso que é duro, né, Mas Fernando? é a primeira Pagar temporada 80 dele também, né? milhões. É o primeiro ano dele no Brasil, né? Talvez. Precisa esperar. É, É pode que tem esperar. jogador que se adapta rápido. Tem jogador que leva um... O Flaco Lopes 10 demorou muito anos, também. né? Quem? O Flaco Lopes no Palmeiras demorou bastante. Demorou se pra adaptar. caramba. Esse ano que arrumou. É, esse aí daqui uns 10 anos, talvez. Flaco esse aqui, o Um Sousa. Sousa, uns 10 anos, Ele é quem aposentado. sabe, né? É, E aqui, sabe. Andréas Pereira, vale tudo essa bala? Esse aí é bom, é bom. Eu acho que o Palmeiras queria pagar até mais lá atrás, né? Acabou fazendo um bom negócio. O Andrés, o problema dele foi quando o Evangelista se machucou, ele teve que jogar um pouco mais atrás e aí ele passou a render menos. Mas é uma boa contratação. Ah, eu gosto muito. Esse é um jogador que eu queria até no meu time. Realmente é um jogador que faz uma diferença com bola parada. Acho que valeu o valor que foi pago nele. E a gente vai olhar aí, Fernandinho, essa lista. Tem dois caras que é perfil de contratação que o Flamengo também traria. Vitor Roque e Andrés Pereira, que é o cara que chega e joga, jogador grande, pronto para coisas grandes. Chega pra jogar, né? É isso. De 12, só dois? De 12, acho que são dois que tem esse perfil. Média baixa. É o Paulinho, né? 3. 3, vai. É. Média baixa, hein? Baixa. gente? Baixa. 4 com o Fux, vai. É por isso que o Palmeiras está mudando 5 com o Evangelista. O perfil Melhorando. do- 6 com o Carlos Miguel. Foram boas metade. surpresas, né? Mas não é aquele 6 com cara o que Carlos chega Miguel, para... 50% é um bom índice de aproveitamento nas Ah, contratações. eu acho que gastou muito, Fernando. Gastando o que o Palmeiras gastou, tem que ser jogadores que vêm para jogar. Então você ter aí 50% de jogadores que Mas, Veloso, vêm para compor elenco nesse investimento. jogador todo. que vem para jogar, mesmo o Vitor Roque demorou para jogar, cara, nós estamos falando de 80, são 150. É daí para cima, o futebol tá maluco, cara. É. E aí, o que faz? Não contrata tantos e contrata os menos caras e que contrata resolvem. pra jogar. E olha, o Palmeiras é menos. um dos times que mais aproveita a molecada da base, hein? É, mas contrata mal. O Palmeiras vende bem e contrata mal, Fernando. Essa contratação do Palmeiras é mais a longo prazo, né? Porque são vários jogadores jovens, né? São jogadores que ainda você acha precisam que se adaptar. Mandar embora é precipitado. Pela idade, sim. Pela idade, sim. Você pega o Facundo Torres, deve ter 22 anos, 23 anos, não passa disso. Então, são jogadores jovens. Lógico, o gasto que teve o Palmeiras de 700 milhões, né, para não ter nenhum resultado positivo. Você falou aí aqui no Brasil, serviço é a mesma coisa que nada, né? Se você for olhar, o gasto foi muito alto para ter um péssimo resultado como esse, porque para ser vice é a mesma coisa de nada mesmo. Eu esqueci do Kelvin, 31 milhões. Vale? Fica, vai. O Kelvin é uma interrogação ainda, né, Fernando? Ele chegou bem, depois se machucou, entrou mal.
É uma interrogação esse menino ainda, porque o Giai também não se firmou, o Palmeiras contratou 2 laterais e até agora não tem nenhum. Ele terminou o ano mal. E nas emprestou o decisões não- Gilberto ainda. Ó, vamos fazer uma avaliação desse time do Palmeiras. Todo time de futebol, a gente sabe que tem que ter, entendam entre aspas, o bandido. Aquele jogador cascudo, o cara que dá pancada, que resolve, chama pra ele, dá pancada Catimba, né, verbal, no jogo. dá pancada no jogo também. O Palmeiras parece que, por essa situação de muitos jovens, você tem o goleiro, que é experiente, o Everton, o Gomes. Gustavo Gomes, quem mais? Experiente. Por aí, né? Ah, o Veiga, um jogador. O Veiga, mas o cara que é o xerifão para tomar conta. Esse é o Gomes. Só o Então, Gomes. Um só basta? É pouco. Mostrou que não. Não, é pouco, é pouco. Então, aí nós vamos ter aí possibilidade, que está quase certo, do Marlon Freitas. E a gente sempre criticou demais o jeito do Felipe Melo ser, o jeito do Felipe Melo jogar. Mas vocês não acham que para o Palmeiras falta esse tipo de jogador? Só Falta o Gomes é experiência. pouco. Nessa temporada se mostrou isso, que em momentos decisivos, parece que a molecada, a rapaziada mais jovem do Palmeiras Sentiu um se pouco. perdeu. Sentiu. O problema é que o Perdeu. Palmeiras contratou o Paulinho, que era para ser esse jogador também dentro Mas do ele campo. tem esse perfil. O Marlon Freitas é mais xerifão, cara. Precisa de um cara desse. Não, estou falando de experiência, né? O Paulinho já tem mais experiência, o próprio André. É novo, o Paulinho é novo. 28 anos. Não é? Eu acho que é mais do que a experiência, Fernandinho. Jogadores da lista ali não estão acostumados a ganhar. São muitos jogadores que não conquistaram nenhum título na carreira. O próprio Andrés não conquistou. E o Marlon Freitas, sim, ele foi protagonista pelo Botafogo e sabe o que é conquistar um título. Saiu o Gregory, ele entrou, Sim. voltou para jogar. Ele é de bom volante, jogador. ele é um meia, né? Eu acho que isso faz diferença no time grande que briga por títulos, que é o caso do Palmeiras. Eu acho Chegar que numa final e faltou saber pro ganhar. Faltou pro Palmeiras uns 2, 3 caras cascudos, não só experientes, porque não adianta ser só experiente, você tem que também, pô, sou eu, vai lá, grita, acho em vários momentos, como faltou para a Seleção brasileira na Copa do Catar, aquele jogo com a Croácia. Pô, Essa é a alguém grande tinha que ter- diferença. Você vê, Entendeu? o Jorginho perdeu o Flamengo perdeu o Gerson, foi buscar o Jorginho. Exato. Jogador que chega pronto, experiente, rodado, jogou na Europa há muito tempo. Então, eu acho que faltou pro Palmeiras. Vai ficar buscando o Facundo tem 25. Facundo tem 25, Paulinho 25, o Sousa está por aí também. Mas só que jogadores que... O Palmeiras pensou mais em negócio do que... O Tentou grande aliar negócio é ganhar negócio com título. desempenho técnico. O Tentou grande aliar. negócio é ganhar título. Traz jogador para ganhar título. Aí a molecada vai junto, valoriza todo mundo. O grande negócio do futebol é ganhar título. Ficar Essa foi a contratando preocupação do Palmeiras, talvez, em preservar o investimento para levar e ter conquista. E não foi possível. Mostrou, pelo menos nessa temporada, talvez a molecada é muito jovem, não teve falta, isso que o Bruno falou também, aquele lance de ser campeão, sentiu o gosto de pôr a mão na taça, né? Essa filosofia do Palmeiras de contratar garotos para vender e para ganhar título não dá certo. É meio Mustafa Contursi, bom e barato. O Palmeiras só Não foi conseguiu barato, fazer cara. isso com o Richard Rios. Com mais ninguém. O Palmeiras tem lucro vendendo jogador da base. Exatamente. Contratar jogador por esses valores que o Palmeiras está contratando para tentar valorizar para vender, a gente já viu que não dá certo. Ele quer ir pro Palmeiras, 31 anos, parece que abriu mão, né? Vai fazer 31, abriu mão de uma 10%. grana que ele tinha para receber, porque ele quer ir pro Palmeiras. É um jogador com uma característica de tudo, dessas características que a gente vem falando. Esse jogador que cativa o Faltou jogo. pro Palmeiras o xerifão, o cara que bate. Faltou, claro. Chama essa responsa. O Marlon Freitas é um jogador nesse nível, né? E ali no meio de campo mais ainda, né? O Palmeiras tem o Gomes lá na defesa, mas falta esse jogador como tinha o Felipe Melo anos atrás, né? Um jogador que catimba o jogo, que sabe chamar a responsabilidade no momento difícil que a equipe está passando, e o Palmeiras faltou esse tipo de jogador, então sofreu justamente por isso. E não só isso, né, meus amigos, porque o Palmeiras tinha o Aníbal Moreno, tinha o Emiliano Martínez, jogadores que no meio de campo, apesar de terem bons momentos, conseguiram jogar, o Evangelista também, não tinham essa questão de capitanear o time nos momentos Faltou difíceis. sangue. pro É Palmeiras. isso. Faltou ferver o Palmeiras. O que o Corinthians teve de sobra, Sim. faltou pro Palmeiras. Mas o Corinthians ferver. tem- E o Corinthians tem jogador mais É velho, isso que eu ia mais falar. cascudo. É isso que eu ia falar. É outro tipo de jogador, mais cascudo. Pro Palmeiras faltou isso, faltou um cara cascudo, que fosse lá e falar, peraí, não é assim. Os caras estão dele, peraí, não é isso. Em alguns momentos você via o Palmeiras aceitar o que estava acontecendo. Não é que faltou vontade, mas não conseguia sair do problema que ele estava envolvido. O Corinthians conseguiu sair dos problemas que ele foi envolvido. A diferença é essa, Fernandinho. O elenco do Corinthians é um elenco de jogadores experientes, maduros, já rodados, já acostumados a grandes jogos, a decisões.
O Palmeiras não. O Palmeiras estava com aquela garotada toda que a maioria deles não tinham ganhado nada na carreira ainda, a maioria deles. Os jogadores campeões foram todos embora, trocados, e veio um outro grupo. Esse grupo do Palmeiras não conhece o que é ganhar título ainda, a maioria dos que foram contratados. Então o Abel tem que formar uma outra mentalidade de jogadores vencedores, de campeões, porque esses que estavam lá foram embora. O que a gente viu aí, vocês acham que essa rapaziada consegue reverter essa história? O Abel consegue mudar essa história para dar esse sangue nos olhos, aí faca nos dentes, como queira? E com esses jogadores aí precisa mudar, porque o Abel tem um time bom, vamos colocar, mas aí quando ele mexe no time, entra Facundo, entra Sousa, não acontece nada. Hoje que você troca 5 jogadores todos os jogos, se você não botar alguém que, como o menino entra, o Alan, sempre que entra, arruma uma confusão, vai para cima, muda o jogo. Esses caras que entram, não muda nada. Então, esse que é um problema, que o Abel vai ter que carregar, como ele vai ficar até 2027, e a gente acredita que esses caras, ele deu o aval ou ele pediu, né? Tudo contrato longo? Ele vai ter que resolver. Mas já mudou o perfil, né, Difícil Fernandinho? ficar... Normalmente a gente vê um treinador, contrata um monte, não ganha nada, vai embora, o problema é do clube. Ou do outro Palmeiras treinador. viveu isso, né? Palmeiras viveu isso. Até chegar o Abel, pô, Filipão, Muricy, Cuca, quem mais passou lá? Mano. Filipão, Mano. Vanderlei. Os caras davam chinelo em todos, Foi, não sobrou Vanderlei. um, cara. Não sobrou um. Minha gente, deixa eu dar um recado bacana para... É isso que a gente vai esperar para ver o que acontece, se vem ou não vem. E acho que uma grande expectativa termina amanhã. Aí, o contrato do homem. Fica ou não fica no Santos? Retorno do Neymar ao Brasil rendeu o que se esperava, 28 jogos, 73 minutos, 11 gols, 4 assistências e a campanha, 3 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Se machucou demais, mas na hora que o Santos precisou, o Santos não caiu porque ele voltou nos jogos decisivos, em momentos decisivos. O investimento, levando em consideração cair para a Série B, ele resolveu. Na hora que tinha que resolver, na hora que o Santos precisava, ele resolveu. Mas cheio de problemas, num tiro final aí para a Copa do Mundo, vai renovar com o Santos, né, gente? Acho que é questão de detalhes, né? Mas ele está machucado de novo, né, Fernandinho? Foi operado agora no final do ano, vai ficar mais um período parado. Ele volta, acho que só para fevereiro. Fevereiro. É um Brasileirão, vai voltar para o Brasileirão, começa no fim de janeiro. É um risco para o Santos, eu acho que é um investimento muito alto, até porque... É verdade, o Neymar salvou o Santos do rebaixamento. Se não fosse o Neymar nos últimos jogos, o Santos Fica teria mais caído. caro se cai para a Série B. Teria caído. Fica mais caro. Só que assim, o Santos também, com a contratação do Neymar, peso, investimento alto, não teve retorno financeiro, né, Fernandinho? Talvez renda uma outra aqui, mas assim, o Santos não conseguiu grande arrecadação com relação... Como o time vai ter retorno financeiro, a Vila Belmiro dando 120 Não, estou mil falando reais com relação à de premiação. então, a mesma coisa, não ganhou nada, só estava disputando o Brasileiro, disputou o Paulista. E, cara, um time que não tem desempenho, fica mais difícil para você vender patrocínio, vender qualquer coisa. Conseguiu vender, né? E se você chega, pelo menos na Copa do Brasil, ou entre os 5 do Brasileiro, a arrecadação é maior. Mas hoje, nesse ano, não tinha, porque ele veio da Série B, não tinha condição. E o ano que vem também não Mas vai, eu estou falando do Brasileiro, ficou lá embaixo. Não, sim, não vai para o ano que vem para uma Sul-Americana, para uma Libertadores, nada. Mas é pouco, então. Eu acho que o Neymar eu acho que o Santos tem que negociar, e que eu achei um absurdo, é a condição do contrato do Neymar, né? Um jogador que, infelizmente, não consegue estar em campo, está machucado, vai demorar para retornar. Ele é mais barato que o Depay, não é? Tá na briga ali, hein? Ele é mais barato que o Depay? Você acha? Gasto? Não sei. O problema é o que falou o contrato dele é 20 milhões, o Depay é 4. 20 por mês? É que o Veloso apontou, o problema está no contrato justamente por isso. O Santos conseguiu vender mais patrocínios, conseguiu ocupar a camisa, fazer ações. Mas não o suficiente para cobrir o porque uma porcentagem de todas as ações foi para o Neymar. Para pagar o salário. É isso, mas não é só o salário, está no salário com a porcentagem das ações de marketing vai para o Neymar. E isso faz uma diferença muito grande. Mas você só para cobrir esse esclarecer, valor, Bruno, essa porcentagem que vai já não é descontada do salário que o Santos tem que pagar? Não é um valor fixo, era um valor que ele foi acertado com base nos patrocínios. Você vendeu o patrocínio, 80% é dele e desconta do salário que ele tem que receber. Se ele tinha que receber 10, vendeu 5, ele ganha 4, desconta dos 10, né? O salário era mais baixo por conta disso. Mas ainda assim, algo que não sei se foi tão favorável ao Santos financeiramente quanto se esperava. E até respondendo a pergunta que está no telão, Fernandinho, se o retorno rendeu o que se esperava. Eu acho que não. Porque quando ele chega, o santista esperava um ano legal, esperava brigar por coisas grandes, esperava chegar bem no Paulistão, ser campeão. Então, apesar dele ter conseguido, sim, tirar o Santos do rebaixamento e uma recuperação importante no final do ano, acho que não é uma missão bem sucedida.
Mas o problema foi... A missão do Neymar, né? Desculpa, Fernandinho. Não, a missão do Neymar era meio que quase que impossível. Ele sozinho, né? Lógico, tentar resolver um problema de um clube que já vinha passando por grande problema. Agora, realmente, se esperava muito do Neymar. Mas sozinho não dá. Ele não joga sozinho, mas o custo para o Santos é muito alto para Mas você veja uma coisa, que eu acho que onde foi mal administrada essa história toda do Neymar, desde o episódio do Jorge Jesus lá no Mauriló, que falou que ele não tinha condição de jogar, a situação clínica do Neymar nunca foi clara, nunca chegou um médico lá do lado dele, olha, ele tem esse tipo de problema, é mais sério, porque não foi só o ligamento colateral, né? O colateral não, Cruzado. Não foi só esse. O problema maior acho que é o menisco. Porque o cruzado recupera bem normalmente. Demora, né? Mas o problema do menisco e tal, tanto é que ele está operando de novo. São N situações. Eu acho que faltou sempre esclarecer para evitar isso que o Bruno falou, dessa expectativa do Neymar. Ele é um jogador caro, todo mundo sabe. O Santos deu uma cartada alta, mas o Santos não sabia dessas possibilidades de repente, ter... Porque ele não se machucou porque quis. Claro que não. Né? Então, eu acho que faltou em algum momento que ia aliviar um pouco essa expectativa que foi criada. Eu acho que foi um erro de comunicação muito grande do staff do Neymar, do Santos e talvez até dos próprios médicos. Olha, a situação é essa, é delicada, porque se provou que é delicada. Porque ele teve 2 lesões musculares que são normais depois de uma cirurgia de joelho. Sim. Né? Você tem um problema muscular por causa de desequilíbrio, de tempo parado e tal, por mais que você tenha a recuperação aí sempre muito em cima do jogador. Mas eu acho que faltou isso, porque se criou a expectativa, se alimentou a expectativa quando existia uma realidade diferente. E aí acho que cria aí uma sensação ruim nessa situação. Acho que esse foi um erro crucial nessa operação do Neymar. E agora o Santos tem que avaliar isso mesmo, né? Porque o Neymar de novo está machucado, já sabe que não vai poder contar com ele no começo da competição, da temporada. E, Fernandinho, como o contrato dele termina amanhã, e a gente sabe, né, que ele está em recuperação de novo depois de uma cirurgia, não vai surgir uma nova proposta para ele de um contrato, porque ele está parado. Então o Santos talvez passe a ser a única possibilidade dele de ter prosseguimento, até porque é um ano de Copa do Mundo. Faria o que o Palmeiras fez com o Paulinho. Ele também estava em recuperação. Mas ele vai fazer 34 anos, Fernandinho. O Paulinho tem 25. Então é uma diferença muito grande de expectativa de futuro para o atleta. Então eu acho que o Santos provavelmente vai renovar até pelas condições do mercado. Não tem hoje, eu não acredito que um time acho que vai até chegar o próprio Neymar uma proposta. O Neymar tem que saber que o Santos é a realidade hoje. Agora que o Santos tem que ver, né, que aí o Marcelo tem que entender o que é bom e o que é ruim para o Santos, é com relação ao contrato que vai ser feito daqui para frente de um jogador que jogou pouco na temporada passada, né? Ele jogou pouquíssimo, se esperava muito, como eu falei. Ele, assim, e ainda assim, com todos esses problemas do Neymar, ele conseguiu salvar o Santos do rebaixamento. Se você pegar os números do Santos... Ele ficou fora em muitos jogos, né, cara? Você vê que era o time que tinha aí para resolver. Aqui está a campanha. 13 vitórias. 8 empates e 7 derrotas. Então, assim, ele foi fundamental para o Santos permanecer na primeira divisão, mesmo tendo todo tipo de problema que ele teve de lesões. É o problema de trazer o cara como salvador da pátria. Qualquer jogador que vem como salvador da pátria, ele já arrumam 2 pepinos para o cara. Um porque ele tem que jogar e resolver. O outro é a esperança que se cria em cima do cara, Bruno. E ainda assim, Fernandinho, esses números chamam a atenção da campanha com o Neymar, mas chamam mais atenção a campanha sem Neymar, porque o Santos tem aproveitamento muito pior nos jogos em que não teve o Neymar, que foi praticamente metade do ano. Então eu entendo que realmente foi uma missão ingrata do Neymar, porque a temporada do Santos foi ruim desde o começo, o Santos brigou contra o rebaixamento e só conseguiu ali um ponto positivo nessa recuperação no final. Mas ele não tinha condições de brigar por coisas maiores, muito por conta, e agora a gente vai entrar num ponto, da má administração do Santos, que também gastou muito dinheiro em jogadores que não renderam. Aquele não problema, foi o único. Você toca a bola, só volta a desculpa, cara. Opa, desculpa, não deu certo. Opa, desculpa, não deu certo. O cara Mas o Santos gastou, né, Fernandinho? O Santos também gastou bastante. Olha, lembra um pouco... Muita gente. Mas errado. Lembra um pouco que é a seleção brasileira, as últimas 3 Copas. Normalmente a gente tinha uns 3, 4 como o Neymar, e nas 3 últimas para cá a gente não teve. E na 4ª, se ele for, também não vai ter. Felizmente, é a realidade do futebol brasileiro. Minha gente, realidade...
Vamos lá, minha gente, de volta aqui com os donos da bola. A gente não poderia deixar de falar também, movimentou muito esses dias aqui, a renovação do Felipe Luiz, né? Ameaçou ir embora, não ia, mas o Flamengo, se deixa esse cara embora, seria um equívoco sem tamanho, né? E o problema que com ele tinha acertado era o problema da comissão técnica, né? Isso. Grana. Pô, por Flamengo, que arrecadou mais de 2 bi. O presidente disse que se precisar eu gasto 1 bi em contratações. Você vai economizar com o cara que fez a máquina andar, cara? Não dá, né? Olha o desempenho do Felipe Luiz aí, ganhou 5 títulos já com a equipe do Flamengo. Esse ano fez um papel razoável no Mundial, né? Não foi um grande papel, mas até que foi bem, Legal. né? Parou no Bayern, bom. né? Parou no Bayern de Munique. Sim, mas tudo bem. O Flu foi mais pra frente. Mas você está falando do Mundial do meio do ano? É. Ah, não, tô falando do final. Não, agora tem o Mundial do ano, foi bem. Foi bem. Pô, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão. Cara, não tem como... Tem que perguntar quanto você quer. É aquela coisa de dinheiro bem gasto que a gente viu no Palmeiras. O dinheiro foi gasto, mas sem o mesmo resultado. Aqui é uma certeza de continuidade, né? Exatamente. Uma loucura não renovar com ele. O Felipe foi uma grande surpresa. Eu achei que ele ia embora, que o empresário dele, o Jorge Mendes, é um cara forte na Europa. Ele fez a carreira dele na Europa, fala os idiomas, está acostumado com a mentalidade, com o jeito de vida europeu. Eu achei que ele ia se mandar, cara. E com bagagem, né? 5 títulos na bagagem. Você acha que ele não pega um time médio lá da Inglaterra fácil, que ele jogou lá no Chelsea? Pega. Esse Wolverhampton da vida. Mas seria um erro também do É? Flamengo, seria um erro absurdo do Flamengo não renovar com o Felipe Luiz por causa da sua comissão, né? Realmente os números deles é impressionante. E assim, pelo tempo, né? Pelo tempo de trabalho do Felipe Luiz, o tanto de conquista que ele teve, você vê a capacidade que ele tem de gerir um grupo difícil, não é um grupo fácil não, um grupo com grandes jogadores vencedores. Ele também, por ser vencedor, acho que isso deu um respaldo maior para ele, mas mesmo assim, a gente já viu outros treinadores que já tinham mais bagagem, mais experiência, pegar esse grupo do Flamengo e não trazer o resultado que ele trouxe. Impressiona a velocidade da transição. Parece que não houve transição de técnico para jogador. É muito jovem ele, né? De jogador para técnico, né? Parece que não houve. É muito O cara jovem. parece que, pô, do mesmo jeito que ele está dentro de campo, ele está do lado de fora. Eu acho que o episódio do Pedro foi o divisor de água. E aquele do Gabigol um pouco antes, que ele deu uma dura no Gabigol na beira do campo. Acho que ele deu um recado para os caras, além dessa ascendência que ele tinha como jogador, dentro de campo ele falou, peraí, antes o meu pirão do que o de vocês, cara. Eu não vou dançar aqui por causa de vocês. Acho que... Ele conseguiu fazer essa transição muito rápido, ele é jovem ainda, né? Muito rápido, Veloso. Já assumiu Não time... teve um buraco ali, um gap, como gostam de falar. Assumiu um time de ponta como o Flamengo, com jogadores experientes, e ele se impôs, né? Isso aqui, ó, é mais impressionante, ó. 5 títulos. 5 títulos. 5 títulos. Menos de 2 anos de carreira, né? Cara, o caminho desse cara vai ser bonito, viu? Eu acho que logo ele vai para a Europa Como também. jogador já foi bonito, como Ele técnico. precisava de um treinador, né? Surgir alguém assim que a gente pudesse esperar que possa ter um futuro legal como treinador, porque está meio carente, né? Simbora com os donos da bola. Antes de mais nada, mandar um abraço pro pessoal lá de Bragança Paulista, Ferreira e o Felipe, pai e filho, filho e pai, estão sempre ligados aqui com a gente. Muito obrigado. Bragança Paulista, é uma saudade daquele sanduíche. Você gostava de fazer jogo lá, hein, Fernandinho? Nossa, aquele sanduíche de linguiça lá, linguiça do Rosário, Largo do Rosário, foi bom demais. Puta, precisava voltar a ser repórter. Traz um pra nós quando você for lá, Bruno. Vou trazer. O Pintado sempre trazia as linguiças. O Marcelo pra gente. Veiga também. Marcelo sempre também, trazia. pô, sensacional. Era aquele time lá, Alberto, Mauro, Vanderlei. Nossa, aquela época de 90, o seu Nabi, que era o presidente ali, incrível. Bom, é o seguinte, São Paulo, velho. São Paulo tá caminhando para uma situação delicada. O time dentro de campo não tem resolvido, não tem dado certo. O tal do quadrado mágico que inventaram lá no meio campo, você tinha Lucas, Oscar, Caleri e Luciano. Quem jogou esse ano foi o Luciano, o único, porque os outros 3 se machucaram, não puderam jogar, né? Talvez o Oscar aí, né, já tá fora, não vai voltar parar, mais, né? Tem o Lucas, que teve um problema no joelho, o Caleri também. 2 bons jogadores, 3 bons jogadores junto com o Luciano. E teria tudo para funcionar, mas não funcionou. E o São Paulo já está pensando em reformulação. Trouxe o Danielzinho, jogador de meio campo, que brilhou na equipe do Mirassol, que foi a grande sensação do Campeonato Brasileiro. Resolve? Como é que é? Como é que vocês veem essa contratação? Jogador de 31 anos, né? Mas fez um ótimo Brasileirão. Vai lá. Não, o Mirassol, o Danielzinho é um jogador
que joga ali meio que parecido com o Marcos Antônio, né? No meio de campo ali. Eu gosto muito do Danielzinho, foi fundamental para a equipe do Mirassol, chega agora na equipe do São Paulo, e o São Paulo que está passando por uma situação complicada, né? Tem o risco também de perder até mesmo o Marco Antônio, que para mim é um dos pilares ali acertos, da parte, né? Da parte do meio de campo do São Paulo. Como você falou, né? Faltou esses jogadores aí para a equipe do São Paulo. Uma pena, o São Paulo, se eu não me engano, teve 60 ou 65 situações de lesões. Isso. Mas acho que quase 10 ou 12 jogadores operados. Cara, um negócio assim absurdo. A gente teve a crise no departamento médico recentemente também, esse escândalo. Já vem de anos. Que iam renovar o CT, Do Refis. iam trazer gente média. A própria administração, desde o início do Júlio Casares, chegou até com essa situação. Vamos mudar, vamos... Pô, não sei. Não pode ser só culpa médica, cara. Não pode responsabilizar só... Pode. O que está acontecendo lá, cara? E nem é o culpa médico só é dos o seguinte, o lesionados, médico né? recupera, né, cara? Sim, mas nem é culpa só das lesões também, Fernandinho, porque a ausência do Lucas, do Caleri e do André, que depois entrou na vaga do Caleri também, escancarou um elenco mal montado também. O São Paulo não tinha opções. Acho que isso ficou muito claro. Claro que foram muitas lesões, Mas é o São verdade. Paulo contrata o que está no mercado. É aquela coisa que o Corinthians fez muito, acabou dando certo. Quem que está sobrando e se encaixa aí na nossa? Porque ninguém fala, vou lá e pego tal. Não tem condição econômico-financeira. O São Paulo também fez a aposta que a gente viu aí em jogadores, né? Mais veteranos, que normalmente o São Paulo tem feito nos últimos anos. Mas o Corinthians funcionou com veteranos. Mas o São Paulo, os jogadores que estão chegando, o São Paulo há muito tempo, já desde o Rogério Ceni, tem um problema de lesões que é algo que atrapalha todos os treinadores que passaram por lá desde então. São Paulo passou por isso de novo, apostou em Oscar, que teve problema, apostou em Lucas, que teve problema, e o próprio Caleri também se machucou. Então, os principais jogadores que eram para formar esse quadrado aí, só sobrou o Luciano, que no final acabou se machucando também. O Luciano é o cara que mais apanha, é o cara que mais tem jogado pelo São Paulo. Rapidinho, Rosininha, quem está no final, para você sua passada rápida no São Paulo. Não, eu acredito que é isso, né? O grande problema do São Paulo foi esses problemas de lesões. E para um time funcionar, não tem jeito. Pois é, isso aí a gente vai ver agora na próxima temporada o que vai acontecer. Valeu, Veloso, muito obrigado. Felipe. Valeu, Rosininha. Abraço. Obrigado, Bruno Miliose, da nossa querida Rádio Bandeirantes, aqui do Grupo Bandeirantes. Amanhã tem mais Donos da Bola para você. A gente se fala. Tchau, tchau.